À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é mala mais. Bem-vindos ao meu marco, como acontece às quintas-feiras, entre as 10 e as 11 e com reposição entre as 19 e as 20 aqui na Marcoense FM. Hoje o tema é o Orçamento Participativo Jovem. Convidado para nos falar sobre este orçamento é o Sr. Vereador do município do Marco de Canaveses e responsável pelos pelouros do desporto, juventude e associativismo, Paulo Couto. O Orçamento Participativo Jovem 2021. Vamos falar um pouco também sobre algumas medidas até para o novo orçamento, que é uma iniciativa do município do Marco de Canaveses que visa desafiar os jovens do concelho a idealizar, estruturar e submeter a concurso projetos e iniciativas inovadoras com interesse local. Tem como objetivo promover a participação cívica dos jovens marcoenses na elaboração do orçamento municipal, de forma a estreitar a relação entre a autarquia e os jovens e, por isso, reforçar os mecanismos que permitam adequar as políticas públicas municipais às reais necessidades dos mesmos. Sr. Vereador, antes de mais, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Marcoense FM e desta vez para falarmos não do desporto que temos falado aqui tanto, mas para falarmos de qualquer forma ainda em juventude e neste Orçamento Participativo Jovem. Sr. Vereador, pergunto-lhe, o Orçamento Participativo Jovem, tal como o próprio nome indica, é destinado aos jovens. Quais as idades em que áreas os jovens podem apresentar os seus projetos? Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia, Raul Filipe. Bom dia a todos os ouvintes da Marcoense FM. Hoje trazemos um projeto, o Orçamento Participativo Jovem, que vai mais ao encontro das políticas juvenis, mas não deixa de ser um projeto interessante para toda a comunidade. Como disse, sim, é verdade, o Orçamento Participativo Jovem é uma iniciativa levada a cabo pela Câmara Municipal, já há alguns anos atrás, que tem como objetivo envolver a população mais jovem do concelho ao permitir adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expectativas que os jovens têm. Assim se consegue uma maior contribuição para o aumento da transparência da atividade da Câmara Municipal e, por sua vez, se reforça também a qualidade da democracia de concelhia. Após a validação da implementação do Orçamento Participativo Jovem, entendeu-se necessário adotar novas estratégias que permitam incrementar a participação dos jovens, resultando na apresentação de propostas estruturadas e que substanciem projetos motivadores da sua mobilização nas diversas fases da sua implementação. Assim, também acho que é importante o dizer, foi efetuada uma proposta de alteração ao regulamento do OPJ, o Orçamento Participativo Jovem, mereceu um parecer favorável por unanimidade pelo Conselho Municipal da Juventude, que é um órgão que nós temos sempre presente e todas estas decisões também fazemos questão de os envolver e também de eles serem também os decisores destes projetos. A aprovação da reunião de Câmara foi a 12 de fevereiro de 2021, esteve submetido em consulta pública para recolha de sugestões onde não houve sugestões que foram apresentadas. De seguida, a 26 de junho foi deliberado também por unanimidade na Assembleia Municipal e, por fim, foi feita a publicação no Diário da República a 9 de julho de 2021, ao qual agora neste momento temos o novo regulamento do OPJ totalmente aprovado e que estará em vigor. O Sr. Vereador falou aí no regulamento do Orçamento Participativo alterações relativas ao mesmo. Quais é que são essas alterações e quais os objetivos também derivados dessas mesmas alterações? Sim, basicamente há alterações aqui importantes, mas contudo as básicas mantêm-se na mesma. Os jovens podem participar, porque há bocadinho não disse, entre os 16 e os 35 anos inclusíveis, todos os que sejam residentes no município de Marco de Canaveses. As áreas que eles podem apresentar podem ser apresentadas propostas na área da atribuição do município de Marco de Canaveses, seja da natureza material ou imaterial, por exemplo, urbanismo, proteção ambiental, energia, infraestruturas rodoviárias, trânsito, mobilidade, turismo, comércio, empreendedorismo, tudo que esteja ligado ao movimento jovem, educação, ao desporto, à ação social, à cultura. Todas estas áreas serão possíveis para os jovens apresentar os projetos. Relativamente às alterações, as alterações que se destacam mais foi o valor do OPJ. O valor que estava previsto nos anos anteriores era de 30 mil euros e nós para 2021 colocámos o valor em 40 mil euros. Ou seja, nos anos anteriores o valor era 30 mil euros e cada proposta poderia ter o valor máximo elegível de 15 mil e neste caso este ano nós, como aumentamos o valor para 40 mil, porque nós também sabemos que cada vez as propostas são mais exigentes
presentes e tenham um valor acrescentado, nós então subimos o valor total para 40 mil, sendo que cada proposta não pode ultrapassar os 20 mil. Ou seja, nós podemos aqui considerar 2 propostas com valor até 20 mil muito próximos, mas se as propostas forem mais baixas, nós em vez de considerarmos 2, podemos considerar 3 ou 4. A verba está disponível, agora também face às apresentações que vão existindo, nós depois também vamos fazendo essa atribuição. Triagem, não é? Sim, mas as principais alterações foi as normas de participação, designadamente as candidaturas em grupo, limitação de uma candidatura por jovem, ou seja, a candidatura pode ser apresentada a nível individual ou em grupo. Foi concedido aos jovens proponentes a possibilidade de melhoria das propostas, em função também da qualidade do interesse das mesmas. Considerada a diversidade de propostas e dada a necessidade de uma rigorosa avaliação também técnica, entende-se que a Comissão Técnica de Análise deve ter um maior número de técnicos também do município, sem prejuízo da participação e contributos dos elementos do Conselho Municipal da Juventude, também é uma nova medida que acrescentamos. A apresentação pública das propostas admitidas por parte dos jovens, antes do processo de votação, para que os jovens, porque são os jovens que depois fazem a votação, também perceberem o que são as propostas e o que é que coincide as propostas. Esta para mim é das principais medidas que nós conseguimos antes delas serem votadas, fazer a apresentação das mesmas para que elas sejam conhecidas, não é? Todas. Se houver dúvidas, houver questões, também serem colocadas e haver essa abertura também com o público. Basicamente são sobretudo estas grandes alterações, tudo no sentido de melhorar cada vez mais este orçamento participativo jovem e atrair cada vez mais os jovens para a sua participação, que ao longo destes anos temos tido um crescimento grande do número de jovens. Também só lembrar aqui um pequeno facto. No caso das candidaturas em grupo, devem ser designadas sempre representante do grupo, de forma a que depois seja mais fácil esta ligação toda, porque os jovens podem se juntar todos num grupo e fazer uma proposta, apresentar uma proposta em grupo, mas que tem que ser sempre um representante, de forma... Por causa dos contactos. Exatamente, a ser mais fácil este trabalho. E este trabalho. Cada jovem, como eu disse, pode participar na submissão de uma só proposta. As propostas terão que ser acompanhadas de todos os elementos previstos no regulamento, designadamente os orçamentos, as plantas, as memórias descritivas. São excluídas logo na primeira análise as propostas que a Comissão Técnica entenda que não reunir os requisitos necessários para a sua admissão ou implementação, designadamente cujas competências não se enquadrem no âmbito da ação do município. Pode haver projetos que não sejam da competência do município, ficam logo excluídos. Não apresentem todos os dados necessários à sua validação. O valor da suplementação, como eu já referi, não ultrapassa o valor definido do OPJ 20 mil euros. Contrariar regulamentos municipais ou violar a legislação em vigor, que beneficie interesses privados ou detrimento de interesse público, configura bem a aquisição de serviços a entidades concretas. Estarem também a serem executadas no âmbito dos documentos previsionais do município e receberem outro financiamento para o mesmo fim, e serem demasiado genéricas ou não muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação ao projeto. Também não serem tecnicamente execuíveis e por fim, configurar projetos empresariais de índole pessoal que se visem trazer benefícios maioritariamente aos autores dos projetos, ou seja, são projetos definidos para a comunidade jovem e basicamente é muito este enquadramento, a parte da legalização, a parte de ser das competências do município, a parte do benefício a privados que não pode ser feito, ou seja, nós temos que ter um projeto e a Comissão Técnica irá fazer logo essa análise que vá encontrar um projeto que seja necessário para o município e que vá ao encontro das políticas municipais, juvenis neste caso, que os jovens entendam que seja o melhor para o município. Sr. Vereador, só para que os jovens que estejam nos a escutar, para que não fiquem com dúvidas, falou aí há um bocadinho, para todos os jovens residentes no Concelho de Marcanaveses. Não têm que ser naturais, basta serem residentes no Concelho, certo? Sim, residentes no Marcanaveses. No Marcanaveses, sim. Muito bem. Pronto, só para tirar, porque como há muita gente que escolheu o Marco para viver, não sendo natural, para que eles também vejam que as portas estão abertas para a sua participação. Escolhendo o Marcanaveses para viver, como nós todos nascemos cá, é um bom sinal e não podemos estar a excluir ninguém, por isso mesmo os residentes cá no Marcanaveses podem concorrer ao OPJ. Muito bem. Estamos no período de apresentação também das propostas, que se estende até ao dia 13 de setembro, por isso não é possível ainda saber quais são as propostas deste ano, como o Sr. Vereador já foi aqui falando. Falamos então das propostas vencedoras de anos anteriores, até para que quem esteja connosco a perceber um bocadinho também daquilo que já foi feito com este orçamento participativo jovem. Sr. Vereador, peço-lhe para me relembrar
relembrar em que fase é que estão, se ainda estão em fase de conclusão ou muitas delas até já foram concluídas. Sim, importa aqui, antes de dizer o ponto de situação do OPJ 2020 e também falar um bocadinho no OPJ 2019, houve aqui um atraso na sua execução. O 2019 já está executado, o 2020 eu a seguir vou dar informação sobre isto, mas recordamos que isso não é, o atraso não é o município responsável. Nós continuamos a viver em pandemia e há aqui muitas situações que atrasaram aqui, nomeadamente as recolhas de informações, os procedimentos, daí ainda não estarem, mas acreditamos que dentro de pouco estarão possíveis. Mas passando à pergunta em concreto, um dos projetos que foi vencedor no ano 2020 foi o levantamento das avifaunas do troço PR7, aldeias e margens do Rio da Ovelha. Já foi efetuado o procedimento de contratação da equipa da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a equipa de Centro de Investigação de Tecnologias Agroambientais e Biológicas. Este trabalho tem como objetivo realizar a caracterização da situação de referência da área ecológica que envolve o Rio Ovelha, tem como referência o troço do PR7. O PR7, nós falamos assim PR7, mas é Aldeias, Margens e Rio Ovelha. Relativamente ao bifauna, e de forma a constituir uma base de referência relativa aos recursos faunísticos, com base para a publicitação futura de um guia de campo e um vídeo sobre o mesmo percurso. A área de estudo considerada encontra-se definida com base no traçado no PR7, Aldeias e Margens do Rio da Ovelha, de forma a incluir a área ecológica que envolve o Rio da Ovelha, tomando como referência o lugar, ou neste caso a freguesia de Várzea, de Ovelha e Aliviada. Também conforme acordado em reunião que tivemos, o trabalho será efetuado em 2 fases, de forma a complementar um período mais abrangente entre o janeiro e o final do inverno, neste caso o julho e o verão, e esperamos que esteja concluído o relatório que será apresentado muito em breve por parte da Universidade da UTAD. A segunda proposta, a base de dados de enciclopédia História do Marco, Arquivo Digital, é uma proposta que envolve uma componente técnica, plataforma do Arquivo Digital e o trabalho de investigação. A proposta está a ser implementada de acordo com o cronograma. A primeira fase, de janeiro a agosto, que estará agora a terminar a fase de investigação. A segunda fase, de abril, que já iniciou, a outubro, que é o tratamento da informação. E, por fim, a terceira fase, que é a instalação da plataforma e o preenchimento da base de dados, ou seja, o trabalho está a decorrer e também contamos muito em breve também já ter este projeto pronto para ser apresentado a todos os marcoenses. Sr. Vereador, aqui concretamente nestes projetos, caminhos pedestres, muito em voga, onde há cada vez mais procura, quer por parte de muitos caminheiros, quer inclusive entre residentes que gostam de fazer as suas caminhadas, e a história digital. Aqui uma forma também dos jovens querer que a história do Marco perdure por muitos e muitos anos, porque com esta plataforma será muito mais fácil, em qualquer parte do mundo, conhecer um bocadinho mais da história deste concelho. Sim, nós cada vez mais, e nós não somos exceção, nós cada vez procuramos mais as ligações a zonas históricas, nomeadamente as zonas de rios, e o Rio Ovelha é um sítio fantástico. Também isto um bocadinho por força da pandemia, eu acho que as pessoas tiveram mais essa necessidade de procurarem o desporto individual ou o passeio individual e procuram estes espaços. Daí também este levantamento será importante, não só para dar a conhecer o espaço, o PR, mas também para dar a conhecer o que é que nele existe. E depois outra coisa que está associada, que são polos completamente diferentes, a parte digital. Nós já vivíamos num mundo muito ligado à via digital, à internet, às ligações todas, porque fomos assim obrigados, e com este arquivo também vai dar a oportunidade das pessoas procurarem, e o que se vai fazer hoje, certamente daqui a 10, 20, 30, 50 anos, vai continuar a ser procurado, que é muito importante, porque também deixamos ficar um bocadinho da nossa história que fizemos hoje, que os nossos jovens fizeram hoje, para daqui a algumas décadas serem vistos por todos. Eu creio que, inclusivamente, este portal vai também retratar a parte da história do concelho daquela que seja possível. Sim, além desta que se vai acrescentando dia após dia, mas há aqui também uma preocupação mediante... Eu estou-me a lembrar de uma entrevista que fizemos aos jovens, precisamente, que participaram no programa aqui na Marcoense FM, e esse Bilabou de Bispo acabava por dizer que a plataforma digital era para fazer uma recolha também de pedaços, de retratos do passado. Sim, nós temos muitas histórias, muitos documentos que estão espalhados ao longo do concelho todo, e isso vai ser bom porque nós vamos conseguir reunir essa informação toda, o nosso passado e o presente que será visto no futuro. Exatamente. E depois, inclusivamente, cada pessoa que possa procurar este portal poderá ter conhecimento e até ser possuidor
de algum historial do Conselho que possa depois partilhá-lo com as pessoas da plataforma. Sim, não é? sim, sem dúvida alguma. São as nossas propostas e continuo a dizer que os nossos jovens têm feito um trabalho meritório e que se deve louvar, porque cada vez as propostas são mais arrojadas e são propostas que ficam na história deles, porque são eles os autores do projeto, mas fica na história do Marco Canaveses. Mas é importante ver a juventude de hoje que de facto tem já uma preocupação acrescida com o futuro. Sem dúvida alguma. Nós, infelizmente, na nossa infância não tivemos essa oportunidade. Agora já tem. É importante e é de louvar esta atitude, porque nós temos aqui duas propostas que falamos agora, e uma delas coincide no ambiente, que é uma área tão delicada, e outra na comunicação digital e na história das do novas município, tecnologias, que é fantástico. Falou aí também no Orçamento Participativo Jovem de 2019, diz que está um bocadinho atrasado. Queres falar mais um bocadinho sobre esse orçamento? Sim, posso falar. Entretanto, o Orçamento Participativo Jovem de 2019 já está concluído, mas também acho que é importante dar uma explicação. A proposta apresentada pelo jovem marcoense João Veríssimo, que aliás nós há uns meses atrás também estivemos cá e tivemos a oportunidade de falar com ele. Exatamente. Já foi inaugurado, dia 7 de maio, falamos do Skate Park, no Mar Canaveses. Este novo espaço está localizado no Parque de Lazer e reforça o conjunto de equipamentos desportivos do município, permitindo diversificar a oferta junto dos mais jovens e, de uma forma particular, os skaters podem usufruir dessa modalidade. Como muita gente sabe, principalmente as pessoas do centro da cidade, já era normal as pessoas andarem lá, os jovens andarem lá com os skates, continuam a andar, é verdade, mas eles agora têm um espaço dedicado, tem tido muita utilização ali junto ao parque da cidade, que tem sido uma mais-valia, principalmente para estes skaters que gostam desta modalidade. Ou seja, este projeto já está executado, este já está a marca feita do nosso João Veríssimo, ao qual também agradecemos a proposta que nos fez. Um dos outros projetos foi o Mar com Cor, Paredes Legais. Um projeto Mar com Cor, a proposta apresentada pelo jovem Daniel Ribeiro, no âmbito do OPJ, foi concretizado no dia 8 de junho. Este projeto consiste na construção e legalização das paredes para intervenções artísticas. Temos uma delas no Largo da Feira e no Parque de Lazer da cidade. E temos outra também que já está no Parque de Lazer da cidade e Parque Fluvial do Tâmega. Que é que consiste estas paredes legais? Estas paredes legais dão autorização, neste caso, aos nossos artistas, não é? Que temos bastantes, os grafiters, de terem um espaço onde possam fazer os seus desenhos, e bons desenhos que eles fazem, porque já tive a oportunidade de estar lá e ver os desenhos que eles fazem, e permite eles terem esse espaço e muitas vezes não estarem a fazer isso numa parede ou noutro espaço. Para ocorrer a crime, não é? Sim, e este espaço é um sítio destinado a isso, ou seja, o jovem pode ir lá, pode fazer a pintura, é normal que passar depois algum tempo outro irá sobrepor sobre a pintura, mas a arte gráfica também é assim, e os jovens também têm aqui quase como um acordo onde vão trabalhando, e acabamos por ter a cidade também mais bonita, não só aquele espaço que está dedicado à pintura, mas também evitando assim outros espaços da cidade que nomeadamente não deviam estar para estas pinturas, que acabam por sofrer muitas vezes estas pinturas abusivas. Daí também continuamos a embelezar a cidade, não só no parque, mas também no restante cidade, porque certamente vão acabar essas pinturas na cidade. Muito bem, falou aí concretamente também, e volto já a dar-lhe a palavra, sobre o skate, e nem de propósito, porque acabaram recentemente os Jogos Olímpicos, e onde a modalidade de skate pela primeira vez foi incluída também nos Jogos Olímpicos, não é? E aqui cá está um espaço em que, quem sabe, se dois para amanhã o Marco terá um atleta olímpico ou um atleta a participar de skate nos Jogos Olímpicos, não é? Sim, nós o desporto ao longo dos últimos anos tem vindo a ganhar outras áreas, o interesse dos jovens noutras áreas. É verdade que nós não tivemos as condições básicas que os jovens não praticam, então tem que procurar noutro espaço. Nós temos cá agora um skate park, é normal que vá haver um desenvolvimento já grande daqueles skaters que existem no município, mas também de novos que vão ver e por algum motivo vai despertar, porque nem todos têm jeito para jogar a bola, para jogar hóquei ou para ser atletas de atletismo. O desporto é vasto e nós temos aqui ofertas que conseguimos dar, e acredito que esta será uma forma de também começarmos a ter ali alguns convívios, alguns encontros, alguns campeonatos, se calhar numa fase inicial regionais de skate, mas quiçá, se nós daqui a alguns anos teremos cá
e nos recordarmos que no dia 11 de agosto de 2021, falávamos disso, 12 de agosto, peço desculpa, hoje são 12 de agosto de 2021, que já adivinhávamos que íamos ter um campeão ou uma medalha de ouro de Jogos Olímpicos aqui no Ar Canaveses, na área de skate. Quer continuar a falar sobre os orçamentos participativos? Não, foram estes dois que foram lançados em 2019 e estes dois estão concluídos e estão prontos para ser utilizados pela população. Bem, estamos a terminar o nosso programa, o meu marco desta semana, sobre o tema Orçamento Participativo Jovem. Esta iniciativa da Câmara Municipal do Mar Canaveses tem vindo, ano após ano, a envolver mais a juventude marcoense e a promover a participação ativa dos jovens na vida pública. Esta é também uma aposta deste Executivo Municipal no que respeita ao apelo e à participação, dando essa responsabilidade também aos jovens marcoenses? Sim, isso é verdade. O APJ é um apelo à cidadania e ao envolvimento da juventude na construção de um município mais democrático e que ao mesmo tempo corresponda aos anseios desta população. Nesta iniciativa, os jovens têm a oportunidade de desenvolver projetos que idealizam para o Conselho e no final, depois de também devidamente aprovados e votados pelos jovens, vê-los concretizados. O objetivo do projeto é sempre potencializar o exercício de uma cidadania participativa, ativa e responsável e incentivar a interação entre os eleitos e os cidadãos na procura de soluções para melhorar a qualidade de vida que nós queremos aqui no nosso Conselho de Mar Canaveses. Sr. Vereador, qual é o calendário final do Orçamento Participativo Jovem para 2021? Bem, o calendário está previsto, a divulgação e a apresentação de propostas já está a decorrer, 2 de agosto a 3 de setembro. Já estamos aqui sensivelmente a 10 dias que já está feita a divulgação e a entrega das propostas. Depois teremos a análise da parte da Comissão Técnica, que será de 6 de setembro a 1 de novembro, e por fim a votação das propostas, que serão entre 5 de novembro e 30 de novembro, ou seja, são 25 dias que depois também apelamos aos jovens para votarem. No final, contamos fazer a apresentação das propostas vencedoras no dia 15 de dezembro. Não conseguiremos executar o OPJ 2021 no ano 2021 porque nós fizemos esta alteração ao regulamento e como teve que ser aprovado em reunião de Câmara, Assembleia Municipal, em Diário da República, atrasou-nos aqui cerca de 5, 6 meses, mas depois para o ano este processo já está ultrapassado, já conseguimos logo na fase inicial avançar com a implementação do OPJ 2021 e podemos lançar de novo o OPJ 2022, quiçá até com um valor até superior, porque nós podemos todos os anos, se conseguirmos também, se o Orçamento do Município permitir, até levar um bocadinho o valor do OPJ. A questão das propostas, há aqui sempre um doce amargo. Certamente, havendo muitas propostas e não podendo passar todas, é o tal doce, porque o Executivo fica satisfeito pela participação dos jovens, depois aquele amargo por não poder todas elas serem aprovadas. Mas isto também é uma prova de que os jovens, se não forem este ano, há mais orçamento participativo nos anos seguintes, não é? Sim, eu dou um exemplo este ano. Nós este ano tivemos as primeiras 3 propostas com uma percentagem de voto muito aproximadas. As pessoas votaram, os jovens votaram, não havia nada a dizer, mas fiquei com pena nós não conseguimos levar a cabo as três propostas. Se fosse com este valor, hoje era possível. Estamos a falar que nós, por uma diferença de quase 3 mil euros, não conseguimos levar a terceira proposta. Então daí uma das razões também para este aumento de participação, que é significativo, 10 mil euros de aumento. Sim. É significativo. Também, e acredito que quem ficou no ano passado em terceiro, que este ano volta a concorrer, juntamente com outras propostas que vão aparecer, e certamente vai ser uma das propostas que irá ser muito bem aceita na comunidade, mas depois no final são os jovens que decidem, e nós, Executivo, como sempre, estamos cá para respeitar os jovens. É essa a nossa filosofia, é esse o nosso trabalho e é por eles que também vamos continuar a trabalhar. O Daniel Ribeiro certamente estará a participar, porque ele disse que enquanto puder e tiver idade vai apresentar sempre candidaturas, por isso certamente será mais uma que irá participar este ano. Sim, o Daniel tem estado sempre muito ativo na questão da participação do APJ, mas como o Daniel também outros, e eu acho que
muitas vezes... Estou a referir-me ao Daniel porque ele aqui disse mesmo que enquanto tivesse idade ia estar sempre a participar. Sim, mas muitas vezes também nós sabemos que os jovens, porque estudam ou porque muitos deles já trabalham, porque também têm a sua parte social, que acabam por não ter muito tempo. Mas nós com esta alteração do regulamento, nós também conseguimos aqui de uma certa forma ajudar muito para que um jovem tenha a ideia e consiga desenvolvê-la e tenha um acompanhamento técnico, o que também é importante, ou seja, não está tudo à responsabilidade do jovem, mas sabem que o município também está cá e tem uma equipa técnica que os vai ajudar e isso certamente vai despertar muito interesse, e o que tem vindo a acontecer é que ano após ano as apresentações das candidaturas do OPJ têm aumentado e estamos confiantes que este ano ainda vai aumentar mais. Ora, muito bem, se foi estendido a data para que possam ser entregues as propostas até ao dia 13 de setembro, que mensagem quer deixar para os nossos jovens? A mensagem essencial é que participem, e quando eu digo participem, não participem só na elaboração do projeto ou na entrega de candidaturas, participem também na votação. É importante as candidaturas estarem cá, mas depois também é importante ouvir e saber o que é que a maior parte dos jovens querem. Por isso eu peço a todos os jovens que nos estão a ouvir que, se tiverem uma ideia, se acharem que é uma ideia boa para o município, o façam, porque a sua ideia pode ficar uma marca no município. E se não quiserem participar na entrega das candidaturas, pelo menos na fase do período de votação, votem, que é muito importante as pessoas votarem. Só aqui conseguimos depois ter uma justiça nas propostas vencedoras e voltar a ter aqui mais um projeto realizado no próximo ano. Sr. Vereador Paulo Couto, quero-lhe agradecer a disponibilidade por ter vindo mais uma vez à Marcoense FM, falar neste caso do tema Orçamento Participativo Jovem 2021, e nós voltamos de hoje a 8 dias com novos convidados e um novo tema. Até lá, tudo bom para si. À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas. O meu marco. A minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é amá-la mais.